Torcedor, vascaíno ou não, você vai entender nesse vídeo por que o Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. Mesmo que você, vascaíno, tenha como principal referência Romário, Edmundo, Felipe, Juninho Pernambucano, Vavá, Ademir, o Roberto é o maior ídolo do clube. Você vai entender. Vem comigo, a resenha só tá começando. Que bom ter você aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Faça sua inscrição agora. Dê o seu like ou o seu dislike. Deixe ao final do vídeo o seu comentário. Compartilhe para que os seus amigos possam saber que eu estou no YouTube. Tá bom? É fundamental para mim que você se inscreva no canal. Não custa nada. Só vai me ajudar. Galera, o Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é muito simples de entender. E respeito, se você tem como referência, principalmente por ser de uma geração mais recente, Romário, Edmundo, Felipe, Juninho Pernambucano, Pedrinho, enfim. Mas o detalhe que faz com que o Roberto tenha um peso muito maior, eu vou te explicar. E não vou fazer nenhuma alusão ao fato do Roberto ser o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro dos clássicos cariocas envolvendo o Vasco da Gama, isso todo mundo já sabe. O Roberto, torcedor, no jargão do futebol, ele levava o Vasco sozinho. O Roberto, no jargão do futebol, jogava sozinho contra o poderoso time do Flamengo. Presta atenção no que eu vou falar. O grande time do Flamengo, base da equipe, campeã do mundo de 1981, e que conquistou várias vezes o título de campeão carioca, enfrentando o Vasco, chegou a perder também. Se eu falar para você a base desse time do Flamengo, provavelmente você, torcedor, seja daquela época ou da atual, você já ouviu falar na maioria dos jogadores do Flamengo, por N motivos, tá? Por N motivos, por motivos completamente diferentes um dos outros, mas você já ouviu falar. Pelo menos 8 ou 9 dos 11 jogadores do Flamengo que eu vou citar agora, que pertenciam àquele timaço do Flamengo, tá? Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade, Adílio e Zico. Tita, Nunes e Lico. Qual desses jogadores do Flamengo você nunca ouviu falar? Essa é a geração de ouro do Flamengo. E essa geração de ouro do Flamengo enfrentava o Vasco do Roberto Dinamite. Sim, do Roberto. No jargão do futebol, o Roberto jogava sozinho. Ou você é capaz de me falar agora 3 ou 4 jogadores que jogavam essa época ao lado do Roberto? Não. Você não vai conseguir. Então o Roberto sozinho enfrentava o Flamengo. Ganhava e perdia. Enfrentava. Ganhou o título de 77, Campeonato Carioca. Ganhou o título de 82 do Campeonato Carioca. Não vou citar aqui 87, 88, que aí já foge dessa geração do Flamengo, tá? Então eu tô poupando isso aí. O time do Vasco de 82, por exemplo, que foi campeão carioca em cima desse time do Flamengo,
Quantos nomes você já ouviu falar desse time do Vasco? Sabe qual era o time? Eu estava no Maracanã. Era um menino completando em 82, 11 anos de idade. O time do Vasco era Acácio, Galvão, Ney, Ivan e Pedrinho. Serginho, Dudu e Hernani. Pedrinho, Gaúcho, Roberto e Gerson. Quantos desses jogadores você já ouviu falar? Os companheiros do Roberto Dinamite. Então Roberto jogava sozinho. E quanto o Flamengo ganhava do Vasco em 78, 79 e 81, o Vasco ganhava a Taça Guanabara, ganhava segundo turno, que é a Taça Rio. O Roberto sozinho disputava com o Flamengo. Ganhava e perdia. Disputava. O Roberto sozinho. Você não lembrava de nenhum jogador ao lado do Roberto. Talvez você lembre de 2 ou 3. Enquanto que no lado do Flamengo, talvez você não se lembre de 2 ou 3. Olha a diferença. Então o Roberto, sim, jogava sozinho, enfrentava sozinho esse timaço de ouro do Flamengo. Sendo que o Carioca de 80, o Flamengo sequer chegou na final. A final foi Vasco e Fluminense. O Flamengo não chegou à final de 80. E o Vasco foi campeão em 77 e 82, em cima desse time do Flamengo aí. E os anos que o Flamengo foi campeão, 78, 79 e 81, jogando contra o Vasco, ganhou o estadual, mas o Vasco conseguiu ganhar. Primeiro turno, segundo turno, sempre disputando. O Vasco não, o Roberto sozinho. Quando falarmos de Romário, de Edmundo, de Felipe, de Juninho Pernambucano, olha quantos jogadores bons estavam ao lado deles também. Não estou desmerecendo, estou dizendo o seguinte, que eles tinham um time muito bom ao lado, né? Jogavam juntos esses caras que eu estou falando aqui, em épocas diferentes ou não, mas, né? Mauro Galvão, Ricardo Rocha, né? Também pertenciam ali, né? Essa galera jogou junto aí, Carlos Germano, né? Luizão e Donizete, né, com o Juninho Pernambucano, Euler no time do Juninho Paulista, no time do Romário, Romário já com idade mais avançada, Romário mais novo jogou com o Roberto, né, foi campeão carioca de 87, com o Roberto de 88, aquele time era Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho, Dunga, Giovanni, Tita, Mauricinho, Roberto e Romário. Mas na época em que o Flamengo tinha um timaço, quais eram os companheiros do Roberto? Você não sabe. Porque o Roberto jogava sozinho. Por isso, o Roberto é o maior ídolo da história do Vasco. Outros são ídolos também, e eu os respeito. E respeito quem os tem como ídolo, ok. Mas eles tinham um time melhor. Você lembra de todos os companheiros do Romário no Vasco? Do Edmundo, do Felipe, do Juninho Pernambucano e de outros que você quiser ter como ídolo. Mas... e os companheiros do Roberto? Volto aqui. Time campeão de 82, tá? Acácio, Galvão, Ney, Ivan e Pedrinho. Serginho, Dudu e Hernani. O Pedrinho Gaúcho, Roberto e Gerson. Você conhecia um deles? Poucos, né? E o Flamengo? Até hoje você sabe, né? Raul, Leandro Marinho, Mozeri Júnior. Andrade, Adílio e Zico. Tita, Nunes e Lico. Era o Roberto sozinho. Era o Roberto sozinho. Curtiu? Gostou? Discorda? Concorda? Comente aí.